Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar 5 plantas medicinais, 5 ervas aromáticas que podemos cultivar em vasos, colher para utilizar como temperos e principalmente para fazer chás quentinhos e saudáveis. Vou te falar qual o jeito certo de cultivá-las, como plantar em vasos e no final do vídeo vou fazer 2 receitas de chá para te inspirar a cultivar e a consumir essas plantas tão saudáveis. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa utilizando as plantas. Cultivar plantas medicinais nos traz bem-estar tanto pelo cultivo quanto pelo consumo. Nada melhor do que colher as nossas próprias plantinhas para fazer um chá para relaxar, para esquentar ou para tratar alguma doença ou desconforto. Tomar um chá quentinho aquece o coração, porque é um gesto de autocuidado para quem oferecemos o chá ou para nós mesmos. E antes de te falar sobre as plantas, eu quero te dizer que o jeito certo de fazer os chás é através da infusão, que é o processo que nós esquentamos a água, adicionamos a erva, tampamos e aguardamos. Assim nós conseguimos extrair ao máximo os princípios ativos de cada uma das plantas. Então, ao invés de ferver a água já com a planta, nós fazemos uma infusão. E antes de eu te falar sobre as plantinhas, eu também preciso fazer um alerta que exagerar no consumo dos chás, ele também pode trazer alguns problemas, algumas alterações na pressão arterial, pode causar dor de cabeça, náuseas ou algum desconforto abdominal. Então é sempre indicado consultar o seu médico antes de fazer o uso contínuo de qualquer tipo de chá. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando também precisam tomar cuidado e sempre consultar o seu médico antes. E vamos começar por uma das plantas mais conhecidas por suas propriedades medicinais, que é o capim-limão, que pode ser plantado e colhido durante todo o ano. Ele serve para combater cólicas, dores abdominais, diarreias, serve como um leve analgésico, como calmante e como expectorante. O capim-limão deve ser cultivado em locais que ele receba pelo menos 6 horas de sol todos os dias. Ele deve ser regado sempre que tocarmos o solo e sentir que ele começou a secar. Ele é uma planta que não tolera o encharcamento e ele também fica muito suscetível ao ataque de fungos se nós mantivermos o solo sempre molhado. Então é preciso esperar ele secar um pouquinho antes de regar. Ele se desenvolve em todo o país, mas se dá melhor em locais que as temperaturas são mais amenas. O capim-limão é uma planta rústica e fácil de ser cultivada, porém ele é um alvo fácil para ferrugem, aquele fungo que causa manchas marrons nas folhas e vai ressecando a planta. É importante a gente sempre estar atento e combater essa doença logo no início para ela não se alastrar. Quando acontecer, a gente corta a folha doente, elimina e aplica um fungicida orgânico. Eu sugiro a utilização daquela calda que nós fazemos com água oxigenada volume 10, que eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link fixado para você assistir depois. É melhor uma calda orgânica do que esses produtos que a gente compra industrializados, já que a planta vai ser utilizada para o consumo. É importante ficar atento ao intervalo das regas, porque como eu mencionei, a planta quando fica muito úmida, ela fica suscetível ao ataque dessa doença causada por fungos. Retirar as folhas secas e replantar a planta todos os anos também ajuda para que ela fique mais viçosa e saudável. Como as folhas do capim-limão são ásperas e têm as bordinhas cortantes, é indicado utilizar uma tesoura para fazer a colheita e se o pé for muito grande, é indicado utilizar luvas para não se cortar. Quando nós vamos colher, a gente deve cortar a folhinha lá embaixo na base, deixando mais ou menos uns 7 centímetros aqui na base da planta. E agora vamos falar do alecrim, essa planta aromática, tão utilizada como tempero na culinária, mas que também pode ser consumida através dos chás.
E eu vou ler aqui os benefícios porque ela é uma planta que tem muitas qualidades medicinais. Como bebida, o alecrim auxilia no processo digestivo, combate desconfortos abdominais, auxilia no tratamento de infecção urinária, ajuda a diminuir a retenção de líquidos, além de possuir ação cicatrizante, anti-inflamatória e antibiótica. Tem sua origem na costa do mar Mediterrâneo, então uma planta que gosta de um solo mais arenoso, gosta de vento, gosta de temperaturas mais amenas, ele não gosta muito do calor, ele gosta que o solo seque entre uma rega e outra, ele não tolera o encharcamento, ele precisa ser cultivado recebendo pelo menos 6 horas de sol todos os dias. E é uma planta que adora ser podada, então a gente precisa utilizar uma tesoura e fazer a poda dos ramos para estimular novas brotações. E aí a gente já aproveita, pega essas ponteirinhas, esses galinhos e já faz o chá. E agora vamos falar do hortelã, que também é uma planta muito aromática, que tem um sabor muito agradável, mas seus benefícios vão além do gosto. Vou ler aqui quais são os benefícios medicinais do chá de hortelã. O chá de hortelã pode ajudar na digestão, atua como expectorante, aliviando tosses e congestão nasal. Melhora a memória, alivia náuseas, enjoos e gases. O hortelã é uma planta com crescimento invasor, então sugere-se plantá-lo sozinho num vaso e não com outras plantas, porque senão ele começa a tomar conta. Ele também precisa ser cultivado recebendo sol por pelo menos 6 horas todos os dias. As regas do hortelã devem ser frequentes. Ele gosta que o solo se mantenha levemente úmido. Então você tocou o solo, sentiu que ele começou a secar, pode regar e regar em abundância. Se faltar água para o hortelã, ele começa a secar todas as folhinhas. Retirar as folhinhas secas, os galhos secos também estimulam a planta a emitir novas brotações. Para fazer o chá, a gente vai utilizar uma tesourinha e vai cortar um galho inteiro e não retirar apenas as folhinhas. Se você tem um pezinho de hortelã aí na sua casa que está muito seco, está bem feinho, você pode fazer uma poda bem baixa, cortando os raminhos lá próximo da base. Acrescenta uma terrinha nova no vaso, continua cuidando que ele vai rebrotar. E agora vamos falar da camomila. Eu infelizmente não encontrei a mudinha para fazer o plantio, mas eu comprei sementes. No final do vídeo eu vou fazer o plantio para te mostrar. A camomila é uma planta linda, ela produz florzinhas com as pétalas brancas e o miolo amarelo, que é da onde nós fazemos o chá, e ela é muito conhecida pelas suas propriedades calmantes. E é um chá que é muito comum misturar com outras ervas, deixando o chá ainda mais gostoso. Ela também deve ser cultivada recebendo pelo menos 6 horas de sol todos os dias. Ela deve ser regada sempre que o solo estiver levemente seco, ela não tolera encharcamento. E no momento da rega, nós regamos em abundância até a água sair pelos furos de drenagem. E ela é uma planta muito tolerante ao frio, bastante cultivada nas regiões sul do país. A colheita das florzinhas devem ser feitas assim que as flores se abrem, porque as flores velhas e com as pétalas mais escuras, elas têm menos sabor e menos aroma. E as florzinhas são utilizadas nos chás quando elas estão secas. Então a gente faz a colheita e deixa as flores secarem no local seco, bem arejado por vários dias até estarem completamente secas para serem utilizadas nos chás. E agora vamos falar da melissa, uma plantinha de origem europeia, mas que é cultivada em todo o mundo pelas suas qualidades medicinais. Desde a Grécia Antiga, ela é cultivada em jardins e praças porque se atribuía a ela a capacidade de fortalecer coração e cérebro.
O chá de melissa pode ser usado para aliviar a insônia, a ansiedade, tem ação digestiva, analgésica e ajuda a combater o desconforto da cólica menstrual. A melissa é uma planta de crescimento arbustivo, podendo chegar a 80 centímetros de altura. Ela tem as folhas ovaladas e picotadas na bordinha, um tom de verde escuro na parte superior e um verde clarinho na parte de baixo. As folhas exalam um leve perfume cítrico, lembrando do limão. Ela também deve ser cultivada recebendo sol por pelo menos 6 horas todos os dias e deve ser regada sempre que o solo começar a secar. Ela é uma planta que aprecia temperaturas mais amenas, nem muito calor, nem muito frio. Então eu aqui em Curitiba, nesse período de inverno, preciso proteger a melissa dos ventos gelados e da geada. E agora, antes de eu fazer o plantio das minhas ervas medicinais e também preparar os chás, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E vamos ao plantio das minhas ervas. E algumas dicas aqui servem para o plantio de todas elas. E o primeiro, para nós cultivarmos ervas e temperos em vasos, é que os vasos precisam ter os furos de drenagem na parte de baixo, para escorrer a água da chuva ou da rega. O tamanho do vaso também é um fator importante, porque muitas dessas ervas crescem bastante, então elas precisam ter espaço para se desenvolver. Eu também vou fazer as camadas de drenagem, utilizando argila expandida, vou utilizar um pedacinho de juta e o substrato para todas as ervas, ele precisa ser um substrato rico em matéria orgânica. Então a gente pode misturar na terra de plantio humus de minhoca ou algum esterco bem curtido. A proporção, para vocês terem uma ideia, para um vaso grande como esse meu aqui, por 30 de boca e 30 de altura, mais ou menos uma xícara de humus de minhoca ou de esterco bem curtido. E aí você vai misturar bem e fazer esse substrato. Eu também vou misturar um pouquinho de casquinhas de árvore carvão triturado, um pouquinho de musguinho aqui, que é um substrato de orquídea epífita, que eu costumo misturar para preparar o meu substrato, porque isso vai deixar com que esse substrato fique soltinho e com uma boa drenagem. Então, vamos ao plantio. A Violeta quer participar aqui desse momento, mas eu vou te mostrar todo o passo a passo. E agora vamos ao plantio do hortelã, e eu já peguei um vaso que já tinha substrato, estava ali no cantinho do meu jardim, eu vou reaproveitar, porque a qualidade do substrato está muito boa. Então, para eu começar, eu vou retirar um pouco desse substrato aqui da parte de cima, até verificar que a altura para fazer o plantio do hortelã está boa. E agora vamos ao plantio da melissa. E como a muda dela tá bem pequenininha, eu vou colocar
as 2 mudinhas aqui no mesmo vaso. O vaso já está com as camadas de drenagem e o berço do plantio. Vou acrescentar um pouco mais de substrato e posicionar as mudinhas. E agora vamos ao plantio do capim-limão. Como o capim-limão é uma planta que forma uma moita mais volumosa, ele precisa que o vaso tenha bastante profundidade para ele se desenvolver. Então aqui eu já estou com o vaso preparado, com as camadas de drenagem, já coloquei o substrato e abri aqui um buraquinho para posicionar minha muda de capim-limão. Vou retirar do saquinho, posicioná-la e preencher com mais substrato. As plantas precisam ficar bem firmes e a gente nunca coloca o substrato até a borda do vaso, senão no momento que nós formos fazer a rega, a água e a terra vão transbordar. Então, sempre abaixo assim de uns 3 dedos da borda do vaso. E sempre após o plantio a gente faz a rega em abundância, mas como aqui em Curitiba está chovendo hoje, depois eu vou levar os vasos para o espaço externo, eu não vou fazer a rega nesse momento, mas é preciso estar sempre atento às regas pós o plantio. E agora vamos semear a camomila. Esse pacotinho vem dentro desse envelope, é muito fácil de encontrar em floriculturas, garden centers, supermercados e até agropecuárias. Eu já preparei um vaso aqui que eu vou semear, ele não é o meu vaso definitivo, então depois que as mudinhas tiverem se formado, eu posso passar para um canteiro ou para um outro vaso. As sementinhas são muito pequenininhas, muito delicadas e eu vou semear aqui na superfície do vaso e gentilmente só colocar mais uma terrinha por cima, ela não precisa ser super enterrada. E a rega, nesse caso, eu prefiro fazer utilizando um borrifador para fazer aquela névoa fininha de água para umedecer bem o solo e sem retirar a semente do lugarzinho que ela estiver. E ele deve ser mantido no local com bastante claridade, um solzinho fraco, até as mudinhas se formarem. Tá frio aqui em Curitiba, tá chovendo, então nada melhor do que preparar um chazinho para esquentar. Tô com as minhas nenenzinhas aqui acomodadas, mas mesmo assim eu vou dar um jeito aqui de preparar o chazinho pra gente. Então eu já colhi dos pezinhos de ervas que eu plantei, higienizei mais ou menos 12 folhas de hortelã e rasguei com a mão mesmo. Cortei 2 pedacinhos de gengibre e coloquei dentro da caneca 1 colher de mel. Agora eu vou despejar dentro da canequinha, cobrir com água e tampar para abafar. E a outra receita do chá, eu colhi 2 folhas do capim-limão, lavei e cortei com a tesoura. Cortei 2 pedacinhos de gengibre e 1 pedacinho de laranja. Também vou colocar aqui dentro da caneca e cobrir com água, abafar e deixar descansar por mais ou menos uns 5 minutinhos, coar e beber.
Agora é só aguardar meu chazinho ficar pronto, o Thiago vem aqui tomar ele comigo, já peguei um biscoitinho e se esquentar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se sentido inspirado a também cultivar essas plantas tão saudáveis para o corpo e para a mente. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!